Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como escrever na forma trigonométrica, né? Aqui a expressão algébrica. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista ele primeiro, porque aqui eu só vou acrescentar mais alguns detalhes que é para poder vocês ficarem bem atentos. Então vamos lá. Se eu for escrever na forma trigonométrica, o que eu preciso saber? Três coisas. Primeiro, preciso calcular o módulo de z, e eu sei que o módulo de z, ele é igual à raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E eu também preciso conhecer o valor do cosseno, e o cosseno de θ, ele é igual ao A sobre o módulo de Z. E o seno de θ, ele é igual a B sobre o módulo de Z. Tudo isso aqui eu mostrei no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu, volta lá rapidinho, porque precisa acompanhar o que eu estou explicando. Aqui nós temos o valor de A, o valor de B, que é o valor do real, e o valor do imaginário. Se eu calcular o módulo de Z, vai ficar assim, ó. O módulo de Z é igual a raiz quadrada de menos 2, raiz de 2 ao quadrado, mais 2, raiz de 2 ao quadrado. Então, ficaria assim, ó. Como eu tenho esse menos 2, eu vou elevar ele ao quadrado, passa a ter 4. Só que vai ficar 4 vezes 2, que aí vai dar 8. A mesma coisa do lado de cá. 8 mais 8, 16. Então, isso aqui é igual a raiz de 16, e a raiz de 16 vale 4. Lembrando que, na verdade, o valor de raiz é sempre mais ou menos. Só que aqui eu só considero positivo porque a gente trabalha com módulo. Até porque esse módulo, ele representa distância, e não existe distância negativa, tá? A gente trabalha sempre com distância positiva. Então, vamos lá. E para calcular o cosseno, ficaria assim, ó. O cosseno de θ, ele é igual ao valor de A, que vale menos 2 raiz de 2, sobre o valor do módulo. E o valor do módulo, ele vale quanto? Ele vale 4. Posso simplificar esse 2 com esse 4, aí eu vou obter menos raiz de 2 sobre 2. Vou fazer a mesma coisa com o seno. Quem é o seno de θ? Ele vai ser 2 raiz de 2 sobre 4. Se eu simplificar, eu vou obter raiz de 2 sobre 2. Aí você vai me dizer assim, mas professora, já que deu raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eu sei que o ângulo aqui é o de 45, porque é o único que eu tenho, tanto seno quanto cosseno, sendo a raiz de 2 sobre 2. Só que eu vou te dizer o seguinte, isso está errado. Por quê? Porque o valor do cosseno, ele está sendo o que aqui? Negativo. E o seno, ele está sendo o quê? Positivo. Então, o que a gente vai ter que trabalhar aqui? Vai ter que lembrar lá de círculo trigonométrico. Então, ou seja, se eu levar isso aqui por ciclo trigonométrico, eu vou identificar a seguinte observação. Ó. Se eu desenhar o círculo aqui, deixa eu apagar aqui se ficou bem tortinho. Se eu desenhar o círculo trigonométrico, ele vai ficar assim. Aí o que você vai ter que lembrar? Aqui sempre vai ficar o cosseno no lugar do x. E no lugar do y é sempre seno, tá? Então, tenho que lembrar que aqui do centro a qualquer ponto da circunferência, no caso do círculo trigonométrico, ele vale quanto? Vale 1. Então, significa que em relação ao eixo x, aqui vai ser mais 1. Em relação para cá, do eixo x, aqui vai ser menos 1. Para cá, vale 1 e para cá ele vale menos 1. Outra coisa, se está nesse ponto, significa que é equivalente ao ângulo de 0 graus ou de 360 graus. Se tiver aqui em cima, é equivalente ao ângulo de 90 graus. Se tiver aqui, é equivalente ao ângulo de
180 graus. E se tiver aqui embaixo, é equivalente ao ângulo de 270 graus. O que eu consigo observar? Se eu tenho o cosseno negativo e o seno positivo, ó, eu tenho que vir aqui por círculo trigonométrico. Ó, cosseno negativo e o seno sendo o quê? Positivo. Então, significa que ele se encontra onde? No segundo quadrante. Aí eu preciso lembrar de uma outra restrição. Se eu tenho que trabalhar com um círculo trigonométrico e o meu ângulo ele se encontra no segundo quadrante, o que eu tenho que lembrar? No segundo quadrante é sempre equivalente a 180 menos alfa. No terceiro quadrante é sempre 180 mais alfa. No quarto quadrante vai ser sempre 360 menos alfa. Então, o que eu tenho que obter aqui? Se aqui raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 é equivalente ao ângulo de 45, só que eu não posso dizer que vale 45 porque eu tenho o seno negativo e o cosseno positivo. Então, significa que ele é um arco da onde? Do segundo quadrante. E se ele é do segundo quadrante, o que eu preciso fazer? 180 menos quem? Menos alfa. Então, ou seja, 180 menos quanto? 45. Aí sim eu vou descobrir o valor de quem? O valor desse ângulo, que nesse caso ele vai ser equivalente a quanto? Ao ângulo de 135 graus. Então, na verdade, não é o ângulo de 45, é o ângulo de 135, tá? Então, ou seja, se eu for escrever isso aqui na forma trigonométrica, vai ficar da seguinte maneira. Z é igual ao valor do módulo, e o módulo deu quanto? 4, que multiplica o cosseno de 135 mais I vezes o seno de 135. Ou, se eu for escrever isso aqui na forma de radiano, ficaria 4 vezes, abre parênteses, cosseno de 3π sobre 4 mais I vezes seno de 3π sobre 4. Então, isso aqui é você escrever na forma trigonométrica. Quem não lembra de escrever em radiano, lembra sempre da regrinha de 3, tá? 180 está para π, sempre. Como eu quero passar de grau para radiano, então eu vou completar o grau e o radiano que é que eu quero, coloco o x. É só multiplicar cruzado, tá? Você vai chegar aqui que x é igual a 3π sobre 4.